Oi, eu, Kleber Caverna, aula móvel. Estamos aqui no Passando a Limpo. E hoje o tema, ele é um tema que chama muita atenção. Nós vamos falar a respeito das intolerâncias, a questão da intolerância. E essa intolerância, ela vem de onde? Ela vem de várias coisas. Você vai encontrar intolerância racial, quer dizer, a questão da cor. Você vai encontrar a religiosa. Você vai encontrar intolerância com relação à orientação sexual das pessoas, por exemplo, a homofobia. Você vai encontrar, por exemplo, o machismo, que é a intolerância também que leva à violência contra a mulher. Você vai encontrar, por exemplo, o bullying, né, que gera também muitos problemas no nosso dia a dia aí, a gente observa principalmente com as crianças. A própria intolerância na opinião das pessoas quando é dada na internet, quanto a, por exemplo, a política, seu posicionamento ideológico, essas coisas aí. Então o tema é intolerância. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vem comigo. Olha só, eu aqui selecionei os principais tipos então de intolerância, dando destaque então à intolerância religiosa, que é o nosso primeiro tópico, o nosso primeiro assunto. Então, como que fica essa ideia de intolerância religiosa? Vamos ver? Bom, a intolerância religiosa, né, na questão da religião, é um grande problema em termos de intolerância. Nosso país é um país laico, né? Então o Kleber pode ser católico, pode ser evangélico, ele pode ser protestante, né? Não importa. Ele pode ser então do candomblé, ele pode ser espírita, budista, hinduísta ou ateu. Ninguém tem que julgar isso, porque o Estado é laico. É claro que as pessoas vão querer defender suas ideias diante das leis, e isso é mais do que é justo, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é querer impor o seu ponto de vista e transformar isso numa guerra santa, onde o que eu penso, o que acredito, a minha fé ou a minha não fé, ela tem que suplantar a outra e eu possa ter o direito de pisar, bater, matar, judiar, fazer escárnio, fazer algum tipo de crítica, enfim, hostilizar. Isso é o grande erro. Então não estamos questionando a religião, nós estamos questionando os exacerbos, né? A intolerância. Bom, mas será que é só essa a única forma? Não, vamos de novo voltar lá. Bom, olhando aqui, outra forma de intolerância é a questão do racismo. E o racismo também é algo que tem que dar destaque. Vamos ver? Outra forma de intolerância que também, infelizmente, vem aparecendo no Brasil é o racismo, né? E infelizmente, um país como o Brasil, que tem assim uma cultura muito miscigenada com o negro, com o índio, o europeu que veio para cá, os asiáticos, não poderia, né? A gente nem está sonhando em pensar na questão do racismo, mas infelizmente ele existe. E esse racismo ele ocorre no dia a dia e muitas vezes ele fica camuflado, né? Não aparece muito porque afeta pessoas simples, pessoas comuns. Ele realmente fica notório quando pessoas da vida pública ou pessoas conhecidas, famosas como atores, atrizes, pessoas que têm influência, jogadores de futebol, etc e tal, eles aparecem e são insultados, né, como o goleiro do Santos, ou então as atrizes globais que tiveram aí alguns episódios, principalmente no ano passado. Então, esse é um outro ponto que chama atenção. Às vezes esse racismo, ele é feito em textos que são escritos na internet, Facebook, às vezes no Twitter, né, Instagram e tal. Às vezes eles vêm no dia a dia, né, nas brincadeiras, nas piadas, naquela retórica malvada que muitas vezes você encontra naquele cafezinho, aquela coisa toda onde você solta uma piadinha. Então o racismo, infelizmente, existe no nosso país. Então não temos como negar que o racismo ainda é um mal em nosso país. Pessoas ainda sofrem desse mal em nosso país. Mas existem outras formas de racismo. Vamos ver? Bom, a terceira forma que eu quero dar destaque aqui, ó, é a homofobia. Vamos entender o que seria essa homofobia. A homofobia é a aversão, né, ao homossexual, ao gay, como muitos diriam, né? Então, esse é um outro tema também muito delicado. As pessoas têm que entender, e isso é importante que as pessoas entendam, que a orientação sexual de cada um é problema ou não dela.
né? Como eu sendo ou hétero ou sendo homossexual, isso compete a mim. Né? A palavra nem é problema, isso sou eu. Então, na minha interpretação, o mais importante é veja esse tema como um tema que tem que ser discutido. É um tema que não podemos deixar passar em branco. A homofobia é crime. Né? Quando um homossexual, seja homem ou seja mulher, ele é maltratado nas redes sociais, no trabalho, no dia a dia, é xingado, ou é espancado ou morto, né? Exatamente porque tem uma orientação sexual diferente daquela que a maioria hétero acha que deveria ser o correto. Nós não estamos aqui julgando o que é correto ou não, se ser homossexual ou heterossexual é correto ou não. Não, isso aí não está em discussão. Nós estamos levando em consideração a questão que homofobia é crime, independente de qualquer coisa. Tá? E se você é uma pessoa inteligente e for fazer uma redação, for trabalhar esse tema, é óbvio que você vai se colocar com um posicionamento coerente, inteligente e que deixe bem claro, eu não sou homofóbico. Eu posso não concordar com isso ou com aquilo, não aceitar tal e tal comportamento, mas eu respeito. É claro, qualquer coisa que fugir a isso, aí já não compete mais a você, compete à lei. Então, homofobia é crime e claro que junto com isso também temos que levar em consideração, né, eu estou aqui de rosa, a questão da mulher, que é uma outra forma de intolerância, que é o machismo que nós temos no nosso país. Então, esse machismo tanto leva muitas vezes para a intolerância com o gay, né, com o homossexual, principalmente o homem é o que sofre mais com isso, mas também é uma outra intolerância que também vai vitimar mulheres pelo Brasil afora, que estão sendo espancadas, estão sendo mortas por maridos, por namorados, por companheiros e muitas vezes por pessoas que nem tem nada a ver com a vida direta dessa pessoa que está sendo injuriada, que está sendo vitimizada. Então, esses são alguns tópicos importantes. Fechei então o tema aqui com vocês. Intolerância. E olha, o nosso próximo tema, não perca, nós estamos indo aí com a crise hídrica em São Paulo.